Bom, pessoal, muito boa tarde. Tirei o dia hoje para fazer vídeos para vocês. A gente fez a primeira parte, vocês já assistiram. Fez a segunda parte, a primeira parte a gente falou de marcha lenta, né? De marcha lenta, da parte da... Tudo isso derivado do comentário do Leandro, né? Então, a gente falou da marcha lenta. Na segunda parte, a gente falou da parte do giclê principal, da flauta e do econostate. E hoje nós vamos falar do injetor. Lembrando o comentário dele, que ele instalou um hall meter no carro dele e ele acelerava o carro vinha rico e ia empobrecendo conforme ia aumentando o giro, a rotação e a abertura de borboleta junto. E quando ele passava a marcha, o carro voltava a ser rico. Então a gente explicou o que acontecia, que é o seguinte: ele estava com o circuito de marcha lenta, rico, bom, né? Rico assim, a gente falando em 0,89, 0,92 e tal, e empobrecer a ponto de chegar a 1, e quando ele acelerava, ele voltava a enriquecer. Empobrecia por quê? Giclê pequeno, principal, flauta muito grande, falta de econostate, se fosse em altíssima. Então a gente explicou isso aí nos vídeos passados. Assistam os dois vídeos. Esse canal que a gente tem aqui, né, que eu faço esse canal aqui, vídeos mais para vocês, né, para passar um pouco do meu conhecimento, uma vez que eu não sou nenhum expert, a gente vai aprendendo junto. Então esse canal foi criado justamente para isso, para a gente conseguir mexer nos nossos carros, na nossa garagem e aprender com eles, né? Então tem muito vídeo de carburação, de ignição, tem muita coisa, tem muito vídeo a respeito de Fusca, né? Não tenho muitos vídeos de dupla carburação, porque eu não tenho dupla carburação no meu carro, então fica difícil de eu falar sem ter um exemplo, né, para mostrar. Não tenho vídeos de injeção eletrônica, né? Não tenho nenhuma ideia de colocar injeção eletrônica no meu carro. Tenho dois carros injetados aqui, tenho um K e uma Montana, então eu conheço um pouco de injeção, mas conheço mais essa parte aqui de carburação, né? Então, a ideia é passar para vocês as informações, para vocês não serem leigos, né? De pessoas que querem tomar vantagem em cima da falta de conhecimento, às vezes, né? Quando você lê, você aprende, você conhece, você não é enganado, ou pelo menos é que nem eu brinco, às vezes, para não entrar numa discussão, eu finjo ser enganado, mas não sou enganado, né? Então, a ideia é essa, é passar para vocês um pouco de conhecimento que eu tenho, né? Então, vamos lá. Assista a primeira parte e a segunda, e nessa parte a gente vai falar sobre o injetor. Então vamos recapitular. Marcha lenta. Marcha lenta a gente precisa do quê? A gente precisa de um vácuo grande aqui embaixo para ele puxar combustível por esses furos que estão nessa região de baixo aqui. Então a gente tem esse furo e tem esses 3 de progressão. Então, enquanto a borboleta está nessa pequena abertura aqui, ó, essa pequena abertura aqui é marcha lenta. É marcha lenta. Passou dessa abertura em diante, é principal. Então, marcha lenta, continua passando pelo giclê de marcha lenta, começa a entrar no principal, flauta, econostate. Econostate está aqui, ó. Daqui em diante é econostate. Então, marcha lenta, ó, giclê de marcha lenta, giclê principal e flauta, giclê principal, flauta e econostate. Aqui no final. Isso é tudo. Econostate. Se a gente for olhar lá no vacômetro, lembrando, vacômetro ligado aqui embaixo, não igual ao meu. Isso aqui é uma ligação errada que eu uso para testar a cápsula de vácuo. Vacômetro ligado aqui embaixo da borboleta.
Vacômetro ligado abaixo da borboleta. Ponteiro aqui. Rotação do motor 1800 RPM. Comecei a acelerar. Começou a subir aqui. 1000, 1500, 1200. Esse ponteiro começou a subir. Esse ponteiro começou a descer. Então, saiu daqui. Toda essa região azul aqui, ó. Marcha lenta, marcha lenta, marcha lenta. Tudo isso aqui, marcha lenta, marcha lenta, marcha lenta. Mais ou menos aqui onde está meu dedo. Um pouquinho para baixo aqui, entrando no vermelho. Principal, principal, principal. Aqui, onde o ponteiro está agora, aqui, se vocês andando com o carro chegar aí, vocês vão estar principal, flauta e iconostate. Iconostate aqui no final. Se você tiver num plano, em terceira, e pegar, e a rotação tiver aqui, com 2000 RPM, 2000 giros aqui, e você pisar de uma forma que o ponteiro chegar aqui, você vai estar usando, você vai forçar, mesmo em baixa rotação, forçar a trabalhar o principal, forçar a trabalhar a flauta e forçar a trabalhar o iconostate. Porém, a gente tem uma baixa rotação. O vácuo ele estaria todo no coletor, de repente você sumiu com ele de lá. Ele tem que sair do coletor e ir lá pro ventre. É diferente de você ir apertando o pé progressivamente. Se você apertando o pé progressivamente, você vai dando tempo para o carburador e pensando. O carburador vai pensando assim: o vácuo está aqui na marcha lenta, ele está acelerando, eu estou começando a perder o vácuo aqui. Deixa eu bater um ramal lá pro cara do principal, que você vai começar a trabalhar agora aí, né? Agora é com você. Aí o principal começa a trabalhar, daí o cara do principal avisa o cara da flauta: ó, flauta, agora é você, e vai. Até chega um ponto que a flauta vai avisar o cara do iconostate: ó, agora é você, e tá no final do giro. Então, quando você vai progressivamente, dá tempo. E quando você vai de repente, quem que vai fazer essa função? De repente, se você tá aqui com o carro a 800 RPM, tá aqui, você pôs primeira e afundou o pé com tudo. Saiu lascando lá, com tudo. O ponteiro daqui ele veio parar aqui. Quem que vai fazer essa transição, né? Ou então você tá vindo para passar uma lombada, o carro tava lá em terceira, você soltou, passou a lombada, colocou uma segunda no carro, né? Voltou a acelerar. O carro de 1500 aqui, você pisou de uma vez nele. O vácuo que estava aqui veio parar aqui embaixo. Você perdeu todo o vácuo no coletor. Mas ele não deu tempo do vácuo chegar no ventre ainda para o principal começar a trabalhar. Por quê? Porque precisa ter um fluxo de ar. E o fluxo de ar, quem vai fazer a rotação? E você não tinha rotação para ter um fluxo de ar. Quem que vai salvar isso daí? É o injetor, cara. Esse cara aqui é o quebra-galho, cara. Esse cara aqui é o cara que vai pegar e vai salvar naquele momento em que você tá. De repente, você passou a lombada, você tá com uma pequena abertura e vai de uma vez aqui, ó. Você saiu daqui de uma pequena abertura e abriu de uma vez. Você abriu de uma vez até esse sinal de vácuo passar para cá, para começar a puxar gasolina pelo principal, você não tem alimentação no carburador. Esse cara que vai fornecer a alimentação. No entanto, se ele está entupido e você começa a acelerar o carro progressivamente, o carro anda. Agora, se você passou uma lombada e afundou um pouquinho mais o pé, que não seja progressivo, o carro dá aquela engasgada, você alivia o pé e ele volta a andar. Por quê? Porque isso daqui está com defeito. Isso aqui está com defeito. Então, o que consiste o nosso... Deixa eu colocar o meu carregador aqui. O que consiste o nosso tubo injetor aqui, nosso circuito de injeção? Ele consiste no injetor e consiste aqui, ó, nessa bomba de injeção que está aqui, que é acionado aqui, ó, né? Se a gente pegar aqui, a gente aciona ela aqui, ó lá. A gente aciona ela aqui e aqui ela vai empurrar
o combustível que está na câmara aqui para sair aqui. Então aqui o que que a gente, como que a gente resolve os problemas aqui? Aqui é assim, até o Sérgio Gino, ele comentou, não sei se foi o Sérgio Gino ou foi o Charles Quadros, um desses dois, eles comentam muito nos meus vídeos aqui, é legal. Ele comentou que ele foi reduzindo o injetor até o momento em que começou a falhar, né? E foi reduzindo aqui a injeção até o momento em que começou a falhar. Nesse momento ele voltou um pontinho aí, né? É sempre assim. No caso da injeção, geralmente, que a gente comentou no injetor aqui, nesse lenta, no principal, a gente vai aumentando até o momento em que ele não ganha mais. Na injeção é o contrário. A gente vai reduzindo até onde falha. Aí a gente volta a 1. Por que a gente vai reduzindo? Porque aqui joga gasolina crua. Aqui joga gasolina líquida, sem ser vaporizado. Tirando o 28 do 1200, né, o 28 PCI, que ele tem um furinho aqui em cima para vaporizar o spray do injetor. Esses outros não, eles jogam um jato de combustível aqui, e se esse jato for muito grande, ele afoga o carro, ele não vai suprir aquela abertura rápida, né? Então a ideia do injetor é essa: abriu com tudo a borboleta, ele joga um jato de combustível aqui para dentro do coletor para dar tempo do sinal de vácuo daqui passar para cá. Então ele é uma transição entre a lenta e o principal no momento de emergência. Na progressão, se você abrir a borboleta aqui assim, abrir a borboleta aqui bem devagarzinho, assim, acelerando bem na manhinha, assim, o injetor não funciona, ele não sai nem uma gota dali. Agora, se abrir de uma vez, ele gospe mais. Por isso que aquelas aceleradas gastam, né? A pessoa que fica no semáforo ali, né? Eu brinco, né? Fica chamando o outro por racha, né? Acelerando o carro ali. Isso gasta, porque você está jogando combustível aqui para dentro, líquido, que não é necessário. Isso aqui é uma emergência, a hora que você precisa daquela retomada rápida, né? Então ele vai suprir. Então qual que é a ideia aqui? Geralmente, o que acontece? A gente tem que medir aqui a injeção. E como que a gente mede a injeção? Já tem vídeo meu no canal aí mostrando isso daí diversas vezes. Deixa eu colocar aqui para não cair. Diversas vezes, né? Eu coloco aqui um potinho graduado, uma seringa, dou 10 bombadas aqui e divido por 10 o volume, né? Então, geralmente, o volume de injeção de um pique é de 1,35 a 1,5. E do pique S, que ele é ele tem uma haste um pouco maior aqui, essa haste de injeção maior aqui, ele é de 2 a 2,5. Mas ele usava isso porque ele usava um giclete de lenta extremamente pequeno, né? Então a pessoa que tinha um pique S ali, que tinha um carro daquele ali, na ideia da cabeça do engenheiro lá, foi usar-se mais essa transição aí, né? Um volume maior de combustível aí para suprir isso. O que não é necessário, porque eu já andei com pique S com essa haste aqui, ó, com esse sistema aqui, que é ótimo, não precisa ter aquele sistema de válvula de haste grande, não. Essa aqui vai andar bem. Então, o injetor aqui é o seguinte: o que a gente começa? Vamos supor, você tem um 70 aqui, um injetor 70, deixa eu ver se eu acho um 70, ó. Tem um 70, um furão aqui gigante. Tem um 70 aqui, tem uma haste aqui com 2 arruelas aqui ou 3 arruelas aqui. Não adianta pôr muita arruela aqui na haste, que ele vai chegar uma hora aqui que essa haste vai ser puxada lá para trás, aí o carro não dá marcha lenta. Eu vou fazer um vídeo sobre isso daí. O carro não dá marcha lenta, porque ele fica sem ação aqui na marcha lenta, aqui a borboleta não fecha por completo.
E o que acontece? Você tem um 70 aqui. Então você vai falar, o teste aqui é o seguinte, o teste aqui é fácil. Você saiu da lombada, pisou de repente. O carro respondeu legal? Beleza, com 70. Pisou na lombada, pisou de uma vez, o carro respondeu legal? Beleza. Venho aqui, tiro uma arruela daqui. Deixo uma só. 70. Mesma coisa, passei segunda na lombada, pisei de uma vez. Isso é pisar de uma vez mesmo. É como se tivesse fazendo um 0 a 100. É pisar. É passar rápido da marcha lenta para abertura de borboleta. Passa rápido, pisou. Pisou no carro de uma vez, continuou bem. Beleza, não vou mexer mais lá na haste, vou deixar com uma arruela. Aí eu venho aqui, tirei o de 70, coloquei o de 60. Coloquei o de 60 aqui. Mesma coisa, vou fazer o teste. Passei na lombada, o de 60, pisei de uma vez com o carro, deu uma engasgadinha. Opa, não, de 60 está engasgando. Vou lá, tiro a prova, coloco mais uma arruela aqui, porque quando eu coloco a arruela aqui, eu aumento esse volume aqui. Quando eu aumento o injetor, eu diminuo o tempo de injeção. Tem um vídeo disso aí no meu canal. Aí aumentei uma arruela lá, fui fazer o teste. Mesma coisa, pisei de uma vez, melhorou. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que o carro precisa de um volume maior de injeção do que um injetor maior. Porque o de 70 estava funcionando, eu diminui a arruela e falhou. Eu coloquei o de 60. Eu tinha o de 70 funcionando, eu diminui uma arruela, ele continuou funcionando, porque estava jogando muito combustível rápido aqui, né? Eu fui lá, diminuí o injetor, para ele aumentar o tempo de injeção, ele falhou, tive que aumentar aqui, aumentar a quantidade e ele não falhou. Então, eu tenho que esses parâmetros. O que eu faço? Eu tiro de novo o de 60 e coloco um de 50. Eu estou com duas arruelas. Eu pisei com o de 50, ele falhou? Não, o de 50 não serve. Porque eu já estou com duas arruelas lá. Se eu aumentar a arruela, provavelmente ele vai funcionar. Se eu aumentar o número de arruelas. Só que é o seguinte, o que acontece? Se eu estou com de 50 e eu estou precisando aumentar o volume de injeção, eu vou jogar cada vez mais combustível aqui dentro. Vai aumentar o consumo, mesmo com o de 50. E vai aumentar o consumo. Então, num caso desse, é melhor a gente ter, às vezes, um injetor um pouquinho maior, com um menor número de arruelas aqui, com menor volume, como o Charles falou lá no comentário dele. Ele conseguiu deixar o carro dele injetando o mínimo possível aqui, sem falhas. Então é assim que a gente escolhe o injetor. A gente tem dois parâmetros para trabalhar. Tem o número de arruelas aqui atrás e tem o injetor aqui em cima, né? O injetor aqui, se eu estou com um 50 nele, tiro e coloco um de 60, ele vai jogar esse volume que está aqui dentro mais rápido aqui dentro. Ele não vai jogar um volume maior. Ele só vai jogar uma velocidade maior. Se eu pego o de 60 e coloco um de 70, ele vai jogar mais rápido ainda, mas o mesmo volume. Então, se eu tenho um volume pequeno e tenho um giclê grande aqui, um injetor grande, ele joga rápido esse volume pequeno aqui. Se eu tenho um giclê pequeno aqui, mas um volume grande aqui, igual o Pique S, ele joga todo esse volume aqui, só que ele vai demorar mais para entrar lá. Então ele vai demorar mais, e vai ser um jato longo aqui. Isso daí é para ajudar na progressão. É carburadores que usam um giclê pequeno. Então, por isso que eu uso um 50 no meu Pique S e o carro não falha. Se eu tivesse com esse tipo de acionamento, provavelmente a marcha lenta aqui teria que ser maior lá, porque ele ia falhar na progressão, porque o jato não seria tão longo, né? Mas então, na minha cabeça, o melhor jato é menos volume aqui,
de injeção para um injetor quanto menor possível. Você conseguir andar com o de 50 com um volume pequeno aqui, ótimo. Como que a gente vai ver isso na lambda, no Hall meter? É a mesma coisa. Vai ter que pegar, partir de uma prévia regulagem aqui e sair testar. Passou a lombada, pisou de uma vez, tem que enriquecer bastante. Tem que enriquecer lá por volta de pisou de uma vez, tem que estar 0,8 ali, 0,76, tem que enriquecer, porque é injetor, ele tem que enriquecer. Ao momento que ele enriqueceu, aí ele já vai ter que ir voltando a mistura. Então, se estiver falhando na saída, com abertura rápida, é injetor, tem que mudar injetor, né? Pique S 50 aqui, eu usei 50. Qualquer coisa para mim no pique S acima de 50, ele engasga, porque talvez seja que eu use o acionamento maior aqui, mas eu uso 50 no pique S. No pique normal, eu usava 60, já usei 70, de 60 para 70 não deu diferença nenhuma. E já usei 50. 50 ele dá uma amarradinha na abertura rápida. É necessário aumentar o volume. O de 60 ele anda aqui com 60 e duas arruelas aqui. Não testei com uma arruela ainda igual o Charles comentou lá. Preciso testar. No próximo eventual aí colocar um de 70 com uma arruela ali só para ver a diferença. Isso aqui é nítido no consumo. No consumo do carro, isso aqui é fatal. Se você tiver com o injetor desregulado aí, jogando gasolina a mais aí, você vai ter um consumo alto. Principalmente se você andar pisando rápido ali, vai ter um consumo alto, né? Então o injetor não tem muito o que falar. É só isso que funciona o injetor. Ele não, se você tiver uma progressão, ele não vai trabalhar. Na marcha lenta ele não trabalha. Na alta ele não trabalha. Ele trabalha... Ele não trabalha em conjunto com nenhum giclete, trabalha só ele aqui, mas ele serve para quê? Ele serve para quebrar, para alimentar essa diferença da abertura rápida, entre o vácuo daqui com o vácuo daqui. Ele precisa, é útil, é necessário. Aí, carburadores antigos lá, de carros que eram baixa cilindrada, Renaultzinho, os carros da década de 30, que usava Venturi aqui pequenininho. Se você usar um Venturi aqui de 18, você não precisa do injetor, porque daí a velocidade do ar é tão grande que ele consegue trabalhar. O principal, ele entra já em pequena abertura de borboleta ali e o injetor se torna inútil, né? O primeiro Fusca, curiosidade, o primeiro Fusca lá da década de 30, o KDF ainda, Wagen, né? O projeto lá do chanceler alemão lá, projeto do Porsche, né, com patrocínio do chanceler alemão lá, o carburador não tinha injetor, que era o 26 VFSI, procura uma coisa assim, 26, Solex 26, ele tinha um difusor aqui de 20 milímetros, ele não tinha injetor, usava aqui 50 de marcha lenta e não tinha injetor. Por quê? Era um carburador 26, a pequena abertura ele já jogava o vácuo aqui para cima, o principal já entrava em funcionamento e não precisava do injetor. Essa curiosidade aí, procurem na internet. Tem, principalmente vídeos em alemão, vai ter muita coisa desse carburador aí. Coloca lá, Vergaser 28, Solex 28, Vergaser Solex 28. Abra o Google Tradutor e escrevam lá, tradutor alemão-português, escreva carburador em português, vai aparecer em inglês lá em alemão, Vergaser Solex 28, vai aparecer, Vergaser Solex 26, vai aparecer o Solex 26 sem o injetor. E não precisava, difusor pequeno não precisa de injetor. Carburador de moto não tem, só quando
a parte do Venturi é muito grande mesmo, precisa de difusor, né? Essas carburador motinhas, essas motinhas pequenas aí, Titanzinha aí, não tem injetor. Então é isso, espero que tenham gostado dessa nossa trilogia aí, falando 3 vídeos falando aí sobre essa parte do carburador, né? Os 2 primeiros mais ricos aí na parte da lâmpada, esse nem tanto, que o injetor ele tem que enriquecer. Só isso. A lâmpada não vai ser tão útil na parte de ajustagem do injetor, porque não precisa. O injetor ele precisa enriquecer. Só isso. Tirar esse buraco da aceleração rápida. Então a lâmpada não vai ser tão necessário aí, né? É mais necessário na ajustagem da marcha lenta, da alta, né? Da parte de pé embaixo, mas na parte de aceleração rápida é mais na raça mesmo, né? E num carro injetado, essa aceleração rápida é feita pelo pulso dos bicos, né? Eles aumentam os pulsos ali, quando a programação ali para uma queda de vácuo muito rápida no injetor, é enriquecer muito o carro ali, né? Quem tem carro injetado, colocar um scanner vai perceber que se pisou rápido ali, ele vai enriquecer rápido ali. Porém, o meu carro aqui, minha Montana, que é acelerador eletrônico, quase todos os novos são, ele tem um delay, um atraso. Então, se eu acelerar rápido, ele demora um pouquinho para responder. Esse atraso na injeção, que se fosse um carburador ele não teria, por causa do injetor, né? Então, esse atraso do acelerador eletrônico aí, essas quedas de pressão aí, até a central de injeção ali assimilar esse novo ambiente, né? Então espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.